Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Recentemente foram encontradas notas de R$ 200 circulando aí pelo território brasileiro. Claro, eram falsas e quando a polícia pegou esse material e levou até os peritos, com facilidade eles conseguiram ver tudo que estava faltando, tudo que estava em discordância com a real nota que será lançada aí em breve, deve estar em circulação no território nacional. Mas não é apenas as moedas que sofrem com a falsificação, que dirá das notícias. A gente tem certa dificuldade de ver uma notícia sendo lançada até por um jornal, mas muitas vezes aquela fonte não é tão confiável e toda uma dificuldade de verificar se é falso ou se é verdadeiro. Porém, o conhecimento adequado, a maturidade, a experiência adequada pode facilitar essa difícil tarefa de discernir entre o falso e o verdadeiro. E João chama a nossa atenção para isso, para discernir sobre o falso, o verdadeiro, em algo que é extremamente importante, que é a mensagem do Evangelho. Eu te convido a ler comigo o que escreveu João em sua primeira carta, no capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Façamos então a leitura da palavra de Deus. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Até aqui, então, a nossa leitura. No contexto de João, estava surgindo ali no meio da igreja algumas pessoas que estavam disseminando uma mensagem incompleta a respeito de Jesus. E por ser uma mensagem incompleta sobre Jesus, isso era um evangelho incompleto. E essa mensagem era muito mais aceita no meio do povo, estava até se popularizando. E algumas pessoas até de fora da igreja, de fora do contexto cristão, estavam gostando de ouvir aquela mensagem incompleta. Mas João fala, olha, isso não é o evangelho. E qual era essa mensagem? Eles estavam dizendo, por exemplo, que Jesus Cristo, ele é Deus. E que ele é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Talvez você esteja se perguntando, e o que há de errado com isso? Quando eu leio a Bíblia, eu encontro exatamente isso. É verdade. Só que a Bíblia não para por aí. A Bíblia diz também que Jesus Cristo se fez como um de nós, que ele veio em carne, ele veio em osso, ele se fez como um de nós. Mas, diferente da gente, obedeceu a Deus em todas as coisas. Essa parte o povo não estava gostando muito de ouvir, queria até deixar de lado. Então João chama a atenção dos seus leitores. Prestem atenção no que vocês têm lido, no que vocês têm ouvido por aí. Não se deixem enganar. E quando vocês ouvirem a respeito da mensagem de Jesus, ouçam com critério, julguem, não deem crédito àquilo que não é completo, àquilo que não é autêntico. Mas, como ele ainda fala no versículo 1, julguem essas coisas, olhem de forma muito crítica para a mensagem que estão anunciando para que vocês não sejam enganados e não acreditem numa falsa notícia, numa falsa mensagem do Evangelho. Então, para instrumentalizar, para ajudar, dar algumas ferramentas aí para o povo que está lendo a sua carta, para a Igreja de Cristo, ele fala no versículo 2 e 3 de forma muito clara, olha, essa é a mensagem de Deus e essa não é a mensagem de Deus. Falando ali em oposição ao que vinham anunciando, quem fala que Jesus Cristo não veio em carne, não, está completamente errado. Agora, quem anuncia essa mensagem está anunciando a mensagem completa do Evangelho para vocês. Nisso vocês vão crer, isso vocês vão aceitar.
Mas também, lá no versículo 5 e 6, ele mostra algumas consequências de quando essa mensagem autêntica ela é anunciada. Lembra que eu comentei que era muito mais aceito aquela mensagem incompleta? Aqui ele fala que o mundo, quando ele fala a mensagem incompleta deles, o jeito que eles gostam de ouvir, tudo é muito bem aceito entre eles. Eles falam do jeito deles, eles deixam de fora aquilo que não os agrada e fica só o que eles gostam. Mas quando a mensagem completa do evangelho é anunciada, isso pode trazer alguns incômodos. E eu vou trazer para vocês alguns exemplos dos nossos dias. Por exemplo, uma mensagem incompleta que tem surgido atualmente é de que Deus ele nos ama e que ele nos aceita como nós somos. Que há de errado nisso? Absolutamente nada. Deus ele realmente nos ama e ele nos recebe, ele fala para a gente se achegar até ele do jeito que nós somos, com todos os nossos erros, com todos os nossos defeitos e pecados. Porém, uma vez que nós estamos diante dele e confessamos a ele os nossos pecados, nós vivemos na busca de uma vida de santidade. Em outras palavras, em uma busca de imitar a Jesus Cristo, em ser como Jesus. Já não dá mais para a gente tocar a nossa vida como nós vivíamos antes. Mas essa segunda parte da mensagem incomoda muito e faz com que então as pessoas gostem muito de ouvir essa primeira parte. Eu gosto desse Deus que me aceita do jeito que eu sou e que quer que eu chegue para ele dessa forma. Mas um Deus que aponta para mim e fala que a minha vida precisa ser mudada, nessa parte da mensagem eu não quero. Este é um evangelho incompleto. Esse é um evangelho que tem sido anunciado por falsos mestres nos nossos dias. Porque o evangelho completo não traz apenas esse lado doce e gostoso de ouvir, mas ele também nos mostra os nossos erros e as nossas falhas. O evangelho completo nos leva a reconhecer todos os nossos pecados e confessar esses pecados diante de Deus e viver, a partir daquele momento, uma vida buscando a santidade, buscando não cometer mais os mesmos erros e imitar a Jesus Cristo. A gente precisa, como foi alertado por João, olhar e ouvir com atenção a mensagem do evangelho que tem circulado nos nossos dias, para julgar com critério se essa mensagem realmente vem da parte de Deus ou se é uma mensagem incompleta. E nós, como conhecedores dessa verdade, precisamos anunciar esse evangelho de forma completa, de forma que as pessoas entendam o lado bom e realmente agradável do evangelho, que é o amor e a aceitação de Deus, mas também de que nós precisamos obedecê-lo em tudo, como Jesus Cristo, que era como um de nós, carne, osso, passou pelas mesmas dificuldades que nós enfrentamos, porém obedeceu a Deus em todas as coisas. Ele não é apenas o nosso Deus, mas é também o nosso modelo de humanidade. Jesus Cristo é essa mensagem completa. E a gente precisa entender isso, viver isso, anunciar essa verdade. A maturidade, o conhecer a palavra de Deus, vai facilitar muito esse processo de identificação do que é falso e do que é verdadeiro. Como o perito de moeda, que logo bate o olho e fala, olha, essa moeda não é real. Quando você conhecer muito bem a palavra de Deus e se relacionar com Deus, ao ouvir essa mensagem incompleta ou qualquer outra por aí, você vai, sem dificuldades, falar, não é por aí. Não é só isso, ou às vezes nem aquilo né? Não tem nada de evangelho nisso. Busque então viver essa vida de conhecimento e de relacionamento com a palavra, julgando as mensagens que são anunciadas por aí e também anunciando o verdadeiro e completo evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.